frente da elaboração dessa oficina, mas a oficina é uma realização da linha 3, né, da linha de experimentações em teorias e políticas educacionais. E a nossa oficina se chama Bifurcações na Formação de Professores. Por que bifurcações? Porque nós pretendemos experimentar nessa oficina um trabalho interdisciplinar. Foi a nossa ideia, a nossa proposta era trabalhar com uma oficina interdisciplinar. Por que trabalhar com uma oficina interdisciplinar? Porque se nós pensarmos nas diretrizes curriculares de 2012, por exemplo, elas prevêem que até o ano de 2020 a educação básica no Brasil estará funcionando de modo interdisciplinar. Nós trabalharemos com as disciplinas, né, das áreas divididas, separadas pelas áreas de conhecimento. Entretanto, o modo como a gente vai trabalhar de modo interdisciplinar. Esse é o desafio que os professores de educação básica têm até 2020, por determinação do MEC. Preocupados com isso e pensando nisso, também, né, nós nos propusemos a trabalhar com essa oficina com os professores, né, da Escola Paciana Torres de Santana e da Escola Dom José do Despraiado, nos experimentando de modo interdisciplinar. Então, por isso, bifurcação, que tem uma relação com a base teórica da oficina, né, que é um conceito da filosofia do Michel Serres, bifurcação, mas a bifurcação dá essa ideia de um caminho que não está pronto, de um caminho a ser construído. Se nós pensarmos no inconsciente popular, né, a bifurcação encruzilhada é o lugar onde se faz os pactos. Se nós pensarmos de um modo um pouco mais refinado, a bifurcação seria aquele lugar onde você pode escolher diversos caminhos, né? Seria um lugar de opções, de escolhas de caminhos. Não me parece que no Escrileituras nós estejamos preocupados com métodos, né? Então, essa oficina não se preocupa com um método interdisciplinar ou com uma metodologia de ensino. Ela não é uma oficina de didática, ela não é uma oficina de metodologia pedagógica, mas ela é uma oficina que procura trabalhar com uma visão de mundo, com uma cosmovisão e uma visão do que seja a própria construção do conhecimento. Bem, nós recebemos um convite, né, nós, enquanto grupo de pesquisa, o F, nós recebemos um convite da Larissa Freire para participarmos do Circuito Cultural Setembro Freire. E nós vimos uma oportunidade de levar os professores para o Setembro Freire, né, para o circuito cultural. Então, o que nós pensamos? Vamos tirar os professores do espaço escolar. Nós, pesquisadores, vamos sair do espaço acadêmico. Então, num espaço não acadêmico e num espaço não escolar, com os nossos corpos tirados da verticalidade que é própria da formalidade desses espaços, nós fomos para a esquina da Praça da Mandioca, no Centro Cultural, o Centro Histórico Cultural de Cuiabá, e lá nós realizamos essa experimentação durante o Circuito Cultural Setembro Freire. O Setembro Freire, agora no ano de 2013, ele teve como tema o poema Gol, né, do Silva Freire. E isso é uma coisa interessante, porque se você falar com os professores da rede pública de Mato Grosso, a maioria deles sabe quem é Silva Freire, a maior parte deles conhece alguma coisa do trabalho do Silva Freire. Então, quando nós tivemos como proposta trabalharmos um poema do Silva Freire, teve uma aceitação muito grande dos professores. E esse poema Gol, ele é um poema que se caracteriza pela forma, né? Que é a proposta do intensivismo, que é essa corrente literária criada pelo Silva Freire juntamente com o Dias Pino.
as suas obras concebidas no âmbito dessa corrente literária, ela se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Então, esse poema é um poema que aceita uma remontagem, ele aceita uma redistribuição dos seus versos, das suas estrofes. E como esse era o tema do Setembro Freire, nós absorvemos esse poema e pensamos como vamos trabalhar de modo interdisciplinar esse poema, né? Porque afinal de contas nós tínhamos os professores das duas escolas. Então nós tínhamos professores de história, nós tínhamos professores de biologia, nós tínhamos professores de matemática, não tínhamos só professores de artes. E aí nós queríamos realmente produzir uma experimentação, e uma experimentação de corpos, porque nós partimos do pressuposto que o aprendizado e que o conhecimento não se produz só com o intelecto, mas conhecimento é também corpo. Então nós convidamos o professor, coreógrafo, né, diretor do Instituto Cultural Voo Livre, o professor Claudiano Christi, para nos ajudar a experimentar esse poema com o corpo. E como é que isso aconteceu? Nós levamos os professores para o Circuito Cultural Setembro Freire, convidamos o professor Claudiano Christi, e o professor Claudiano, com o texto do poema, a partir do texto do poema, o professor foi, ao longo da tarde, ensaiando e construindo uma coreografia com esses professores. Então, como é que nós na linha 3 gostamos de pensar? Que esse poema foi lido com o corpo. Nós gostamos de pensar que nós saímos de uma linguagem discursiva, saímos de uma linguagem convencional e produzimos a experimentação, a leitura corporal desse poema. Mas o primeiro resultado, eu acho que a primeira formatação, digamos assim, não sei se formatação seria a melhor palavra, mas a primeira elaboração que foi feita a partir dessa nossa experiência, desse nosso experimento, é a minha dissertação de mestrado. Né? A minha dissertação de mestrado chama-se Bifurcações de Hermes, uma epistemologia do efêmero. E nessa dissertação eu discuto, a partir da perspectiva filosófica do filósofo francês Michel Serres, eu discuto essa experiência da oficina Bifurcações na formação de professores. Isso foi extraordinário, porque veio a confirmar uma coisa que nós sabemos, eu acho que quem trabalha com educação sabe, nós não sabemos fazer interdisciplinaridade. Não existe método, não existe caminho pronto para se fazer interdisciplinaridade. E a gente constrói na medida em que se faz, né, na medida em que se caminha, a gente vai construindo esse percurso. E eu acho que o que ficou extraordinário, e eu coloco essa fala na minha dissertação, é que uma das professoras, enquanto ela tentava, né, a coreografia que o professor ia construindo, porque nós tivemos 2 dias de oficina, um dia com cada escola, e nós tivemos atividades completamente diferentes, né, porque eram grupos diferentes de trabalho. Então, cada um dos dias, né, a coreografia que foi sendo construída foi ficando completamente distinta da anterior. E uma professora, ao tentar fazer o passo que o professor explicou, ela errou. E aí essa professora, e ela errou e disse, poxa, errei. E o professor Claudiano achou que aquele passo que ela acabou criando ficava perfeito na coreografia. E ele incluiu na coreografia, e ela disse a seguinte frase, do erro veio a ideia. E eu acho que o que fica, especialmente para mim, da oficina Bifurcações, é isso, do que se constrói, do que é possível construir ao longo da experimentação.